Desde os primórdios da humanidade, a escrita tem sido uma ferramenta poderosa para a expressão de ideias, emoções e histórias. A literatura moldou culturas, desafiou normas e ofereceu reflexões profundas sobre a condição humana. No entanto, nem todas as obras literárias são inofensivas ou inspiradoras. Algumas carregam uma aura de perigo, desafio e controvérsia, lembrando-nos de que, assim como um ditado popular nos ensina, nunca julgue um livro pela capa. Te peço que se inscreva no nosso canal para acompanhar histórias incríveis como esta e, se gostar, deixe seu like e comente. Sua interação é de fundamental importância. 1. O Apanhador no Campo de Centeio, por J. Salinger. Começamos nossa exploração com um livro que capturou gerações. Publicado em 1951, O Apanhador no Campo de Centeio apresenta Holden Caulfield, um jovem em busca de significado em um mundo que ele vê como superficial e hipócrita. A obra explora temas de alienação, adolescência e autodescoberta. O título faz referência a um poema de Robert Burns, simbolizando a proteção de crianças inocentes. Holden Caulfield, o rebelde e complexo protagonista, tornou-se um ícone da luta contra a hipocrisia e a superficialidade. A linguagem franca e as reflexões emocionais do livro renderam tanto elogios quanto controvérsias. Alguns leitores encontraram conforto na voz de Holden, enquanto outros criticaram a representação desencantada da juventude. Salinger, infame por sua reclusão, enfrentou perseguição da mídia e da curiosidade pública ao longo da vida. O livro é considerado perigoso por sua potencial influência na juventude, que pode interpretar a alienação e o descontentamento de Holden como justificativas para o isolamento social. Sua mensagem é complexa e é importante abordá-la com cuidado. As ideias conflitantes e a natureza crua da narrativa podem afetar os jovens de maneira negativa, levando a uma interpretação equivocada da mensagem do livro. Como podemos abordar as complexidades da adolescência retratadas na obra sem romantizar a alienação? A Paixão do Jovem Werther, por Johann Wolfgang Goethe. Viajando para o século XVIII, encontramos A Paixão do Jovem Werther, um romance epistolar que descreve a dor avassaladora de um amor não correspondido. Escrito em 1774, Goethe oferece uma visão das emoções intensas de Werther, refletindo sobre questões como identidade e desejo. A obra influenciou movimentos literários e artísticos, mas também preocupou as autoridades pela possibilidade de leitores imitarem as ações trágicas do protagonista. Quando Johann Wolfgang Goethe lançou A Paixão do Jovem Werther, causou uma sensação imediata. A novela epistolar narra as profundas emoções do protagonista Werther em relação a um amor não correspondido. Sua intensidade levou alguns leitores a se identificarem excessivamente, culminando em casos de suicídio imitando a morte do personagem principal. A repercussão foi tão grande que Goethe teve que escrever um apêndice pedindo aos leitores que não seguissem o exemplo de Werther. Enquanto A Paixão do Jovem Werther é celebrado por sua exploração emocional profunda, também é considerado perigoso. O livro deve ser abordado com cautela, uma vez que seu retrato romântico do suicídio pode ser interpretado erroneamente por leitores vulneráveis. Como a literatura pode explorar emoções intensas sem correr o risco de influenciar comportamentos prejudiciais? Aconselho evitá-lo quando as emoções estiverem à flor da pele para evitar influências. 3. Versos Satânicos, escrito por Salman Rushdie e publicado em 1988, trouxe à tona uma controvérsia global. A obra aborda questões de identidade cultural, religião e colonialismo, mas também inclui elementos considerados ofensivos para algumas comunidades religiosas. A representação de figuras religiosas importantes gerou indignação, levando a ameaças de morte contra o autor e a uma fatwa, decreto religioso, emitida pelo Ayatollah Khomeini, do Irã. A história gira em torno de dois personagens principais, Jibreel Farishta e Saladin Shamshah, que são sobreviventes de um acidente de avião. Enquanto Jibreel começa a acreditar que é o arcanjo Gabriel,
Saladin enfrenta uma série de transformações físicas e emocionais que o alienam de sua própria identidade. A obra apresenta um mosaico de vozes, gêneros literários e referências culturais, explorando temas universais de pertencimento e busca por significado. Embora a obra seja rica em comentários sociais e culturais, ela também inclui elementos que algumas comunidades religiosas consideram ofensivos. A polêmica que cercou o livro ressalta a importância de considerar cuidadosamente a sensibilidade das crenças religiosas e culturais ao abordar tais temas. Uma das principais polêmicas em torno do livro foi o lançamento de uma fatwa, decreto religioso, pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, líder supremo do Irã na época. Em 14 de fevereiro de 1989, Khomeini emitiu uma fatwa que condenava Salman Rushdie à morte por blasfêmia, devido às representações de figuras religiosas islâmicas e elementos considerados ofensivos na obra. Essa fatwa provocou uma resposta internacional significativa e gerou preocupações sobre a liberdade de expressão, bem como a relação entre a religião e a política. A condenação à morte de Rushdie levou a debates acalorados sobre os limites da liberdade artística e a importância de respeitar crenças religiosas sensíveis. O episódio também teve impacto na vida de Rushdie, que teve que viver sob proteção policial por muitos anos devido às ameaças de morte. A polêmica em torno do livro ilustra como questões literárias podem se transformar em eventos políticos e religiosos de grande repercussão, desencadeando debates sobre cultura, crenças e valores em níveis globais. (4) 1984, por George Orwell. A obra foi escrita por George Orwell e publicado em 1949. Pinta um retrato sombrio de um futuro distópico em que um regime totalitário controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. A história segue Winston Smith, um homem que trabalha no Ministério da Verdade, onde a realidade é manipulada para se adequar às narrativas do partido. A vigilância é onipresente, a privacidade é inexistente e a verdade é maleável. O partido é liderado pelo enigmático Grande Irmão, e o Ministério do Amor é responsável por reprimir qualquer dissidência. A obra examina como a manipulação da informação e a supressão da liberdade individual podem levar à subjugação da sociedade. O lado mais sombrio desse livro é a visão perturbadora de Orwell, um tipo de profecia que muitos dizem estar se cumprindo nos dias de hoje. Ele diz que haveria uma completa anulação da liberdade e manipulação da verdade, dando uma noção de que o passado pode ser reescrito para atender aos interesses do governo e que a realidade é determinada por um partido. Isso é profundamente inquietante. E isso vemos acontecendo hoje através das tecnologias e até mesmo de projetos como Nova Ordem Mundial. Através da figura do Grande Irmão, Orwell destaca como regimes totalitários podem controlar a percepção pública e moldar a lealdade incondicional dos cidadãos, minando a própria natureza da verdade e da individualidade. A pergunta é: será que Orwell teve uma visão do futuro e profetizou o que estaria acontecendo hoje? Essa obra foi considerada perigosa por sua capacidade de gerar paranoia excessiva. Os críticos alegam que os leitores podem interpretar a narrativa como um alerta iminente, afetando sua perspectiva da realidade. Bem, o livro gerou polêmica devido à sua representação assustadora de um Estado totalitário. A obra foi criticada por alguns por seu foco excessivo no negativo, o que levou a acusações de pessimismo. Além disso, houve preocupações quanto à influência da obra sobre o pensamento e a política. Críticos levantaram questões sobre se a distopia apresentada por Orwell era um alerta legítimo ou uma exagerada visão do futuro. No entanto, ao longo dos anos, o livro se tornou um clássico atemporal e uma advertência sobre os perigos da manipulação da verdade e do poder excessivo do Estado. Quinto, As 120 Jornadas de Sodoma. Escritas por Marquês de Sade em 1785, o livro está nesta lista porque é considerado uma obra que desafia profundamente os limites da literatura e da moral. A história se passa durante os últimos dias de libertinagem de 4 nobres libertinos, D'Orsay, Blanche,
Curval e de Sade, que se reúnem em um castelo remoto para realizar orgias extremas e sádicas, envolvendo vítimas escolhidas a dedo. A narrativa explora uma série de perversões sexuais e atos de violência extrema, criando um ambiente de decadência e depravação. Inclusive, a natureza gráfica da narrativa foi considerada prejudicial à saúde mental e emocional dos leitores, normalizando comportamentos prejudiciais. O livro é dividido em 4 partes, cada uma dedicada a uma forma específica de depravação. A primeira parte explora libertinagem simples, a segunda apresenta perversões sexuais, a terceira foca em violência e a quarta exibe um cenário de morte. A obra culmina em um ato de crueldade sem precedentes. Ao longo das jornadas, o Marquês de Sade não economiza em detalhes, descrevendo atos de tortura, humilhação e sadismo em uma prosa explicitamente gráfica. As 120 jornadas de Sodoma geraram repulsa imediata e foram proibidas logo após a prisão de Sade em 1785. Sade enfrentou retaliação tanto pelo conteúdo chocante de suas obras, quanto por seu estilo de vida escandaloso e comportamento pessoal. Ele passou boa parte de sua vida em prisões e instituições mentais devido à sua escrita e práticas sexuais controversas. O próprio manuscrito original da obra foi confiscado pelas autoridades e permaneceu desaparecido por muitos anos. Embora não haja evidências claras de uma relação direta com a Bíblia, algumas interpretações sugerem que a obra pode ter sido uma crítica satírica à moralidade religiosa e à hipocrisia. Marquês de Sade parece ter sido influenciado por várias fontes, incluindo suas próprias experiências e visões filosóficas. Marquês de Sade faleceu em 1814, mas seu legado continuou a ressoar ao longo dos séculos. Bem, se você gosta de ler um bom livro e se algum dessa lista faz o seu estilo, estes, apesar de ser considerados perigosos, eles são os mais procurados. Mas advirto, leia-os com cautela, pois eles podem tirar o seu sono. Me conta aí, você já leu ou teria coragem de ler algum destes livros? Quero ver quem será o primeiro a comentar. A história da literatura é marcada por obras que provocam, questionam e desafiam. Embora algumas sejam inegavelmente polêmicas, elas nos lembram da capacidade da escrita de nos confrontar com ideias desconfortáveis. Através da compreensão crítica e do diálogo aberto, podemos explorar essas obras enquanto reconhecemos a importância de proteger valores fundamentais, como a liberdade de expressão e o respeito pelas sensibilidades individuais. Que nossa busca por conhecimento e entendimento seja guiada pela coragem de explorar, refletir e debater, mesmo nas áreas mais obscuras da literatura. E eu vou ficando por aqui, com mais um vídeo digno de seu like. Agradeço por ter assistido e se gostou, compartilhe com outras pessoas. Para não perder nossos vídeos, inscreva-se e ative o sininho, assim você terá a certeza de continuar assistindo nossos vídeos. Gratidão, um forte abraço e até o próximo tema com muito mais histórias super curiosas.